falamos em episódios passados que não existe a tal Fed Put nos preços de mercado, embora ela exista na atividade, em linha com o que você comentou, né? Poxa, se desacelerar muito a atividade, a gente pode ver alguma ação do Fed. Mas o Trump, ele tá meio que demonstrando que existe uma Trump Put, né? Porque ele recuou, tá fazendo acordo, teve com o Reino Unido, como você falou. A minha pergunta para vocês é assim, se ele de fato amansar, né? Eu acho que assim, se ele de fato adotar uma postura mais conciliadora, diminuir um pouco essa incerteza de política econômica que tem nos Estados Unidos, vocês acham que isso seria capaz de reverter essa saída de fluxo dos Estados Unidos? Ou vocês enxergam realmente uma tendência aí se formando? Não, tá na hora de rotacionar estrategicamente os portfólios globais aqui. É uma pergunta super difícil essa, né? Sim. Que no fundo ela é um negócio assim, esse excepcionalismo americano que está sendo questionado agora, ele está sendo questionado circunstancialmente, vai passar uns meses e eles vão voltar, porque os Estados Unidos assim resistem ao Trump, eles são maiores que o Trump, ele vai testar as instituições vão ganhar, e a gente vai voltar a ter os Estados Unidos como o farol do mundo, como alguém que gosta do livre comércio, como alguém que implementou o liberalismo melhor que os outros, que tem instituições melhores, que tem um judiciário melhor, que tem embora errado, que erre, mas melhor do que muitos outros, uma imprensa que erra, mas ainda é melhor que as universidades com livre pensamento, a parceria das universidades com o setor privado. Eu acho que, assim... Então, tem essas duas hipóteses. Não está claro se é um negócio que, assim, daqui a pouco os Estados Unidos voltam, o Trump abranda e... o Fed corta imposto e tal, e mostra... Mas eu acho, e por isso que eu tenho sido muito criterioso quando eu falo do excepcionalismo americano. Tem muita gente que está falando até assim, fim do excepcionalismo americano, tem muita gente que está falando repúdio americano. Eu tenho tentado, né, às vezes eu falo muito rápido e eu me traio, mas quando eu vou pelo menos escrever, eu tenho tentado ser mais rigoroso e falado o pico do excepcionalismo americano. O que eu acho que é isso que está acontecendo, na verdade. Não é que os Estados Unidos deixam de ser excepcionais. O que está acontecendo é a redução da distância. Então, não é que o dólar deixa de ser a referência de moeda global. Não é que os Estados Unidos não gostam mais do livre comércio. Não é que não vai ter parceria mais do setor privado com as universidades. Mas um pouco da espuma daquele aí, que era só para comprar inteligência artificial, que era só o dólar, que era só os Estados Unidos, que só lá tinha crescimento no tech americano, eu acho que essa espuma, ela está sendo retirada estruturalmente. Assim, o Trump claramente deu um recado que é estrutural. Falou assim, cara, também não dá para ir para um all-in nos Estados Unidos. Porque não dá para ir all-in em nada. O mundo não é de all-ins. É irracional. É irracional. Seja numa perspectiva de diversificação de portfólio, seja se você olhar a história. Né? A história, ela teve normalmente vários impérios ao longo que... É o que o John Gray fala, antes de a gente estar voltando para o mundo antes de 1914. É isso, que você tem vários impérios de alguma forma disputando as zonas de influência. A história é essa. Né? Então, a história do Império Americano isolado é muito recente, do ponto de vista, numa perspectiva histórica, é absolutamente irrelevante. Né? Então, sei lá, acho que resumidamente, eu acho, o que a gente vai fazer é esse excesso de dólar, que eu acho que o Max mandou da WHG, né? Eu não vou lembrar o número. Falei 20 trilhões de dólares desde 23 trilhões de dólares. Então, a multiplicação de recursos estrangeiros nos Estados Unidos foi de cerca de 2 ou 3 trilhões para mais de 20 trilhões. Então, assim, 15 anos. Essa multiplicação brutal. Né? Se você for tirar um pedaço disso... É isso. É isso. Então, 30% dos portfólios globais nos Estados Unidos. Se você trouxer de 30 para 25, assim, não parece muito, mas é brutal, porque é muito dinheiro, é muito recurso. Né? O Stephen Jen, né, que é um cara super respeitado, super bom, ex-FMI, ele falando só os asiáticos têm 2,5 trilhões de treasury para vender. Cara, 2,5 trilhões... Não é que o Treasury vai morrer e o dólar ruim, não, mas é que assim, cara, esse excesso aí, esses 23 trilhões que foram, dá pra voltar 10, entendeu, pro mundo. Tá tudo bem, ainda continua incrível os Estados Unidos e tal, mas eu acho que deu uma manchada, porque aquela história assim de não dá pra confiar. Né? 100%, né? 100% não dá pra confiar. E pode entrar. Só 100 dias, né? Então, assim, ele não vai parar.
São 4 anos. Ele vai continuar. Ele pode ter minimizado porque viu que, pô, não é assim também. Aham. E se serviu de algo, pelo menos deu mais voz à racionalidade ali dentro, né? O pessoal do Scott Bessent, Aham. etc. Ganhou espaço. Ganhou espaço frente aos ideologizados, a ala mais amalucada, né? Que antes estava falando alto demais na execução de um plano que poderia vir a ser bom, né? E que no final foi aquele tiroteio todo. E ele é um cara errático, né? Né? É assim, você não sabe direito. Um dia o Powell, nunca pensei em demitir o Powell, depois não, muito atrasado, senhor atrasado. E é meio cínico, né? Num dia ele falou que, antes daquele fatídico encontro com o Zelensky, ele tinha tuitado que o Zelensky era um ditador. E depois, eu acho que no dia seguinte, ou se não no dia seguinte desse, perguntaram pra ele e ele falou, eu falei isso? Eu não lembro de ter falado isso. Ele falou. Eu assim, meu Deus do céu, né? Mas, cara, será que não é memória, assim, desviando um pouco do assunto? Será que não é Idade? memória? Não, acho que dele não. Puta, talvez, eu acho que fala sem compromisso, sabe? É que ele dá um tiroteio, pra tanto tiro que ele dá, né? Ele é meio descompromissado, não tem a liturgia, não tem o ritual, né? Precisa de um conclave ali para dar um pouco de formalismo pro cargo. Ele perdeu completamente isso, né? E é o jeito dele, né? Ele não tem, ele se comunica no Twitter, se comunica na outra rede dele lá, né? Então, pô, como é que você confia num cara que é Dionísio? Como é que você vai dar all-in no dólar se tem um Dionísio lá como presidente americano? É estranha essa história, né? E mesmo ele tendo abrandado, ele continua lá metendo pau no Powell, né? Então você vê que ainda tem umas... Difícil, a pasta não volta pro tubo, sabe? Uhum.